Você convidou alguém e não me avisou? Eu não. Cama. Peraí, mas ela vai falar de quê? Mesa. Filme. E trampo. Muito trampo. Música é meu trabalho. Você não vai brigar não, né? Lavar roupa suja no podcast não pode. Trabalhar junto. Tudo é bate-papo. Sejam bem-vindos. Salve, salve, meu povo. Aqui quem fala é o Rashid. Oi, aqui é a Dani Rodrigues, bem-vindos ao Cama, Mesa e Trampo. O barato é o seguinte, a Dani e eu somos um casal 1000 grau, um casal 1000 volts, certo? E resolvemos transformar várias ideias aqui num podcast para vocês e para nós também, porque a gente também gosta muito e aproveita muito esse processo aqui. E, inclusive, falando em aproveitar, em aproveitamento e em alto rendimento, semana passada o episódio foi sobre criatividade e foi um dos melhores episódios na minha opinião, na minha humilde também. opinião. Se é que eu posso ter alguma opinião como metade, né, como uma das cabeças desse podcast, né? Poder. Sim. E pra mim foi um dos melhores episódios, um dos melhores temas, a gente conseguiu desenvolver muito bom. É engraçado que a gente gosta de falar sobre criatividade e a gente tava guardando isso aí no bolso, né, faz um tempo. Verdade. Enfim. Teve muitos e-mails, né? Recebemos muitos e-mails. Glórias, muito obrigado, é assim que a gente gosta. E vamos aí, partiu e-mails. O Lucas Caab mandou um e-mail elogiando o episódio sobre criatividade e o Cama, Mesa e Trampo como um todo. Obrigada, Lucas. E ele trouxe uma novidade para mim, que o meu pensamento sobre dom e nascer para algo está ligado à filosofia de Aristóteles. Estou me sentindo inteligente agora. Você é inteligente, acredite no seu potencial. Eu sempre acreditei em você, nunca duvidei. Essa filosofia chama eudaimonia. Pelo que eu li Esse aqui... negócio de demônio aí... Pelo que eu li aqui, diz que o ser humano tem como objetivo a felicidade. E segundo Lucas, Aristóteles dizia que você encontra a felicidade quando você encontra o seu dom, o seu daemon pessoal. Mas o Lucas disse que discorda de mim, discorda do Aristóteles, que ele tá no time do Aristóteles. Tô falando errado toda vez. E que ele tá no time do Rashid, que é mais cético em relação a essas coisas. Mas que gostou muito de ver a gente falando sobre isso e quer ver a gente desenvolvendo mais esse tema. Muito bom. O Aristóteles dava umas ideias da hora de vez em quando, assim, acertava algumas. O Rafael Rezende mandou um salve pra mim e pra Daniela também, nos cumprimentando por promovermos o rap de qualidade. Obrigado, Rafael Rezende, por reconhecer, porque parece que nesses tempos nem todo mundo reconhece isso. Brincadeira. Confundindo de verdade. Disse que O Caminho do Artista é um livro sensacional, concordo plenamente, e deve ser indicado para todos os seres do universo, concordo plenamente. 2. Disse que nunca me imaginou fazendo podcast, mas que curtiu demais. Valeu, Rafael Rezende, tamo junto. Aqui eu acho que é isso mesmo, mano. Nós é freestyle, um estilo de vida desde antes do filme do nosso amigo Pedro Gomes. Rafael, se foi a primeira vez que você ouviu, então corre para ouvir os outros episódios, que eu tenho certeza que vai ter outros assuntos que você vai curtir também. Tem uns bons aí, tem uns bons. O Kennedy Anderson disse que tá um pouco atrasado nos episódios por causa do trabalho, mas que ouviu essa semana um episódio sobre o Kanye West e ficou curioso para ouvir o Runaway. E ele achou o Runaway um hino, que não vai mais sair da playlist dele, agradeceu a indicação e pediu pro Rashid mandar um abraço pra Grace, que é fã do Rashid. Salve, Grace, é nóis, Grace, vamos que vamos, tamo junto, mano. Let's have a toast for the douchebags, let's have a toast for the assholes. Tá bom. Essa música é foda, essa música é foda. O Leonardo Messias voltou, e já começou o e-mail assim, que dupla, que casal, que podcast, que tema, que episódio. Uhul! Concordo, mano. Por isso que eu dei tanta ênfase aqui na interpretação. Ele falou que esse provavelmente foi o melhor episódio do CMT. CMT, pra quem não sabe, nosso apelido carinhoso para Cama, Mesa e Trampo. Diz que, na opinião dele, existe dom / predisposição genética quando se trata de atividades que envolvem destreza física, mas intelectual, não. Entenderam? Que ele não consegue imaginar que alguém nasceu com a habilidade de argumentar e defender pessoas em tribunais, por exemplo. Mas que vamos concordar que o Messi nasceu com dom para jogar bola e faz isso sem muito esforço. De fato, é o que parece, né? Só que apareceu um cara aí também no meio do caminho que talvez não tenha nascido com esse mesmo dom, porém ele foi
muito determinado pra superar o Messi e superou várias vezes na última década. Cristiano Ronaldo! Que é o Chris. Talvez o dom do Chris, se for, né, no papo de dom, seja o dom da disciplina, o dom aqui, ó, já, o episódio de hoje já tá fazendo efeito aqui. Eu tô esquecendo a palavra aqui, o dom da dedicação, meu Deus do céu. Dedicação é meu superpoder, já diria o poeta. Nossa, esses e-mails de hoje, eu tava escrevendo aqui o roteiro, dá vontade de começar um tema com cada um dos e-mails, tá maravilhoso. Demais mesmo. E só queria comentar que, de fato, né, realmente quando a gente olha algumas pessoas fazendo determinadas atividades que envolvem destreza física, vamos dizer assim, parece que tem alguma coisa ali mesmo, que a pessoa nasceu com aquela predisposição de, digamos, um Usain Bolt, enfim, ou LeBron James, ou Kobe Bryant e tal. Faz total sentido, mas eu discordo dele numa coisa. Porque, por exemplo, quando ele fala assim, eu não acredito que alguém nasceu com o dom de argumentar e defender pessoas em tribunais. Eu acho que o dom não é esse. A pessoa nasceu com o dom da oratória. Tipo, então ela nasceu com o dom de, tipo, de conseguir trazer argumentos de forma que convença as outras partes. E, tipo, não à toa, tipo, tem os melhores advogados do mundo. Porque, assim, porque eles são pessoas que têm a oratória mais forte, o poder de argumentação mais forte. E isso é uma coisa que eu acho que está relacionada a dom. Faz sentido, né? Se a gente pensar pelo lado do dom, faz sentido. Mas o que eu ia dizendo antes, né, de ser interrompido pela Daniela com o seu argumento... é que parece de fato que essas pessoas nasceram com dom, mas de fazer aquilo ali, aquelas atividades que elas fazem, né? O jogador de futebol, de basquete, o corredor, o nadador, etc. Mas que também, por outro lado, o fazer parecer fácil justamente é uma destreza da pessoa que é muito boa em algo. Né? É uma das magias daquilo que se faz, é você fazer isso parecer fácil para as pessoas. Quando o Nas começa a rimar, o Kendrick Lamar, sei lá, começa a rimar, ele faz você acreditar por um instante que é muito fácil pra ele fazer aquilo. E não é. Até porque se fosse fácil, o Kendrick já tinha lançado um disco, já tinha parado de enrolar, né? Segue aí, Daniel. A Flávia Guise agradeceu porque a ajudamos a perceber uma faceta nela que ela nunca tinha se atentado. Ela trabalha com relações internacionais e direito e, por causa do episódio, se atentou que precisa ser bem criativa para escrever as argumentações de um processo ou até mesmo de algum acordo entre países. Diz que gostaria muito de nos ouvir falar sobre ancestralidade, raízes, origens e tal, porque às vezes esse acesso é bem complicado para a população negra, principalmente de baixa renda, né? Que é um efeito da necropolítica, que não é só matar as pessoas negras, eles querem matar tudo que traz conhecimento sobre origens delas também, né? Apagar a história, é isso, né? De fato. O Rodrigo Alves mandou um e-mail diretamente de Portugal. Salve, meu parceiro Rodrigo Alves de Portugal, para dizer que nos ouve semanalmente durante a corrida matinal dele desde o primeiro episódio. Obrigado, Rodrigo, é nóis, tamo junto. Diz que tava no meu show em Lisboa, inclusive. Esse show foi da hora demais, mas que ele ficou tímido de falar comigo depois. Mano, na próxima vez não pode perder essas oportunidades, porque vai que vem outra pandemia, tá ligado? Então, ele falou que não vê a hora da gente voltar. Então, tomara que na próxima vez a gente possa se encontrar. Eu também tô com bastante saudade de Lisboa, bastante saudade de Portugal. Gostei bastante de Lisboa, né? Que foi onde eu conheci, e a Iriceiras, que eu só passei ali pra fazer um show, né? Ele agradeceu por sermos companhia pra ele em tempos de caos. Tamo junto, a recíproca é verdadeira. É engraçado que Portugal realmente mexeu com você, né? O Rashid, tipo, ele não... Eu sou cadelinha de Nova York, já falei pra vocês, né? Que isso, meu Deus do Aí céu. eu falo, não, eu vou morar em Nova Imperialista. York. Eu vou morar em Nova York algum período da minha vida. Não precisa ser morar efetivamente. Passar 3 meses, 6 meses. Passar um período vivendo como uma New Yorker. Inclusive, por falar em New York, eu vou falar isso aqui porque é muito foda. Gustavo Macalhães, o nosso ilustrador do Cama, Mesa e Trampo, acabou de ilustrar uma matéria da New Yorker. Brabo demais, a hein? revista americana, demais. Nossa, daqui a pouco ele nem vai querer mais trabalhar com a gente. É evidente que fomos nós aqui do Cama, Mesa e Trampo que abrimos as portas do mundo para o talento dele. Você é louco, o bicho é brabo demais. Da hora, Gustavo. Inclusive, aproveitando, no último episódio que a gente comemorou o aniversário, quando a gente acabou, a gente falou, a gente esqueceu uma coisa, então vamos aproveitar este momento. Cometemos essa gafe, né, no caso. Pois é. Gustavo e Dantas, nossos parceiros de Cama, Mesa e Trampo, Gustavo nas artes e o Dantas na edição.
muito, muito obrigado por esse 1 ano de parceria. Vocês são incríveis, entendem nossos prazos malucos, quando a gente se atrasa com o tema, quando se atrasa pra entregar episódio. Gente, quando atrasa é sempre culpa nossa, nunca é culpa deles, acredite. E é sempre culpa da Dani, nunca é culpa minha também. Então, muito, muito obrigado pela parceria. Vocês são incríveis, tem sido legal demais trabalhar com vocês. Exatamente, parabéns pra vocês também. E agora, o último e-mail. O Gabriel... peraí, só pra voltar no assunto que eu tava falando. O Rashid nunca ligou, né? Eu falava de Nova York e ele cagava, assim. Aí, quando a gente foi pra Portugal, ele olhou e falou... Primeira vez que eu olhei pra um lugar e falei... Talvez eu moraria aqui. Logo lá, né? Logo quem? Logo Portugal. Portugal começou toda essa história aqui que vivemos hoje. Ei, Portugal, hein? Rapaz. Lembrei do tweet do Lil Nas X, mas eu vou deixar vocês procurarem na internet. Vamos lá, o Gabriel Gondim disse que esse é o melhor episódio do Cama, Mesa e Trampo. Perfeito, direto e incisivo. E que está desde quinta cheio de reflexões reflexivas por causa do episódio. Muito bom. Ele também disse que... Vou abrir aspas aqui porque eu não consegui repassar o texto dele. Aspas, acho que muito motivado pela crise e inflacionado ainda mais pela internet, estamos sendo levados a um mundo em que não corresponde à realidade de cada um. Isso tem causado muito problema desnecessário. E ele também diz, aí fecha aspas, e ele também diz que precisamos falar dessas coisas de formas mais leves para os nossos. É muito interessante ele falar disso, porque de certa forma está conectado com o tema de hoje, né, Rashid? Está conectado, então assim vamos encerrar os e-mails de hoje com a participação do nosso querido Gabriel Gondim. Vamos seguir. Quando eu falo rápido assim, eu fico só imaginando a pessoa que escuta no 1.5 lá na plataforma, né? Tipo, deve ver um speed flow da porra. Eu lembro logo do Busta Rhymes. Enfim, encerrando os e-mails por aqui. Obrigado você que mandou e-mail, obrigado você que interagiu nas redes sociais. Não se esqueça de mandar e-mail sempre pra gente com o feedback dos episódios, seus achismos e opiniões, sugestões de temas, sugestões de convidados e sua história de vida, enfim, camamesatrampo@gmail.com, certo? E segue a gente nas redes sociais, @camamesatrampo. Você vai localizar a gente por lá, só seguir, só curtir, interagir e viver a vida numa boa, numa relax, numa tranquila, numa boa, já diria o grande Tim Maia, certo? Vamos para o tema de hoje, Daniela? Por favor. O tema de hoje é consequências sociais da pandemia. Todo esse tempo de pandemia, eu tenho lido e trocado matérias com os meus amigos, principalmente a Stephanie e o Fiote, sobre as coisas que a pandemia tá causando na gente, né? Então, tipo assim, saiu muitas matérias falando sobre... Tipo, vontade de comer mais pizza, hambúrguer, qualquer coisa que tem geladeira, chocolate, sorvete. Também. Isso aí pode ser lido como ansiedade. Não, e aí a gente fica trocando matérias porque, assim, tem dia que, mano, você não funciona, que a cabeça não vai. Eu falei aqui semana passada mesmo, no último episódio que eu falei, não, eu tava falando com o Fiote ontem, ele falou, putz, hoje não rolou. Tipo, não dava. Então, assim, tem dia que eu falo pra ele, putz, essa semana eu tô, tipo, trabalhando empurrada, trancos e barrancos. Hoje, por exemplo, ontem e hoje, na verdade, são dias que eu tô especialmente insegura. E aí quando eu vou lá, e aí, Dani, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu tô aqui de boa. É que não tem nada pra compartilhar. Mas eu estou em dias que eu estou me sentindo... Obrigado, Cama, Mesa e Trampo, tá vendo? Que eu tô me sentindo, sei lá, tô me sentindo... Houve o episódio do Síndrome do Impostor, eu tô me sentindo pouco demais por tudo que eu preciso fazer. Então, assim, tudo isso são coisas, mas você vai aprendendo a lidar também, para você não se deixar levar pelas coisas que estão no entorno. Então, tipo assim, putz, eu sei que hoje eu não tô bem, vou dar um tempo, daqui a pouco eu tô bem. Tô trabalhando porque eu tenho coisa pra fazer, e é isso aí. Mas, assim, dando tempo pra minha cabeça se recuperar também. E aí eu vi matéria, não, porque a gente tá definhando, porque a gente tá rabugento, porque a gente não sei o que lá. E aí a gente conversou, vamos falar sobre isso, sobre as consequências da pandemia em nós, como seres humanos. E aí também tem a ver com um post que eu fiz semana passada e teve bastante interação, assim, porque a gente vai sair muito mudado disso aqui. E eu não tô falando de, tipo assim, vamos ser seres humanos melhores, piores, não é nada da parte clichê. Eu tô falando da gente ter lidado com tanta coisa em tão pouco tempo.
Então, esse episódio a gente vai falar um pouquinho disso. Nos últimos dias saiu uma matéria falando que todo esse conjunto de coisas que a gente está sentindo é o cérebro pandêmico. E o Mamilos... O Mamilos dessa semana também falou disso. Eu não ouvi ainda porque eu sou muito... eu gosto muito das meninas. Eu sabia que eu ia ficar repetindo as frases delas aqui. Mas o Rashid ouviu. Eu ouvi. Tá muito bom por sinal. Eu vou ouvir depois, porque eu gosto muito da Cris Bartz e da Juva Lauer. Ai, eu fiquei tão feliz quando a Juva Lauer mandou um beijo pra mim no episódio. Lembra que eu fiquei mostrando? Lembro. Ela me segue, tá? Desculpa. Não, o Rashid era minha... É todo mundo que eu era muito fã na adolescência. Tipo, a primeira vez que a Sarah da MTV falou com o Rashid no Twitter, eu quase tive um ataque do coração. Sabe quem me segue também? Nosso presidente Lula. Olha ele. Querido Lula, que apareceu de sunga aí, mostrando um pacote tal qual o Kanye West. Besta. Então, assim, aí a gente falou, bom, não vamos abrir mão de falar porque o Mamilos falou, mas eu acho que também são propostas diferentes, porque o Mamilos traz especialistas e tudo mais. Já a gente vai falar do que a gente está sentindo, do que a gente tem conversado com os nossos amigos, das nossas percepções e de algumas matérias que a gente leu. Mas, assim, recomendo que, se você se identificar com muitos pontos dessa conversa, você realmente procure ajuda. Procure informação e, se tiver ao seu alcance, porque eu sei que também não é uma coisa fácil para todo mundo, terapia, gente. Tipo, porque me ajuda muito e tem me ajudado muito. Eu comecei a terapia esse ano por causa de todas essas coisas também e tem me ajudado muito. Então, é isso, né, Rashid? É disso que a gente vai falar hoje. Exatamente, disso aí. Já deixo aqui então um salve pro Mamilos, né? A gente adora, o Mamilos ouve direto. Inclusive fazia alguns episódios que eu não ouvia. E aí hoje parei para ouvir esse episódio aí sobre o cérebro pandêmico, já sabendo que elas haviam falado sobre isso. Mas é isso, a gente resolveu lançar justamente porque a gente se comunica com outras pessoas, enfim, não deixa de ser uma inspiração. E vamos que vamos. O que a gente fala aqui é baseado nas coisas que a gente lê, como a Dani falou, baseado nas matérias e notícias que chegam até a gente. Então, se você quiser se aprofundar, vai buscar essa informação, vai ouvir o próprio episódio do Mamilos, que já tem profissionais ali da área, mas vai atrás de informações, vai ouvir os profissionais, é isso, cara, é isso, né? O que a gente faz aqui, a gente arranha a superfície do assunto de uma forma mais descontraída, né, para que a gente consiga também quebrar às vezes algum tema que seria muito sério para entrar no nosso ciclo de convivência. A gente consegue quebrar esse tema e transformar ele numa coisa mais leve pra gente colocar sobre a mesa ali na hora do jantar de vocês, entendeu? Então, se quer se aprofundar, né, se quer mergulhar mais fundo, sai da piscina, vai pro oceano, basicamente. Vamos que vamos, Daniela, vamos que vamos. O que é o cérebro pandêmico pra você, assim? Tipo... Pra mim, me explique você, o que é o cérebro pandêmico? Você que tá estudando esse tema aí. Não é bem estudando, gente, é porque eu tô sendo acometida por esse fato. Mas, assim, eu acho que o que tem falado, né, porque são muitos fatores, eu acho que a gente tem que ir desdobrando eles aqui. Mas eu sinto que estamos todos mais estressados, estamos todos mais ansiosos. Tem um lance, tipo, que a gente até vai abrir um pouco mais pra frente aqui, que é o lance, tipo, tem gente que tá numa fobia social, que não quer mesmo, tipo assim, putz, tô bem aqui em casa. Tem uma outra galera que tá numa ansiedade de conviver com outras pessoas. Então, eu acho que o cérebro pandêmico tá mais ligado à fobia social, tipo assim, acostumamos a ficar sozinhos. Mas o outro também é a ansiedade, ela é ruim pros dois lados, não importa se a pessoa tá ansiosa pra estar próxima de outras pessoas, também é ansiedade, né? Então, eu acho que não deixa de ser um sintoma do que seria esse cérebro pandêmico, né? Pelo que eu fui entendendo... não, na verdade, continua, você não tinha terminado, né? E aí estamos todos mais esquecidos. Então, assim, aquele negócio de você estar numa conversa, esquecer uma palavra, não sei o que lá, tá cada vez mais frequente. Eu sinto muita dificuldade de concentração mesmo, assim. E também tem um lance que, tipo, você às vezes tá sem vontade de nada, que é o lance do definhando, assim. Porque você acorda de manhã e aí, tipo, você tem que sair da cama. Quando você tem um compromisso fora de casa, você levanta na hora que você tem que levantar pra você se arrumar, pegar o ônibus, pegar o carro, pegar a moto, fazer seu trajeto pro seu trabalho, pro seu compromisso. Quando você trabalha de casa, algumas pessoas têm horário certinho pra estar online, nananã. Às vezes as pessoas levantam mais cedo e cuidam da vida antes, e tem outras que vai pra frente do computador
de pijama e ainda bocejando, ainda com o olho abrindo. Então, assim, e tem gente, quando você não tem esses compromissos tão certinhos com horários regrados, você não tem uma reunião online ou presencial ou qualquer coisa, aí você acorda e fica olhando pro teto, assim, tipo, meu Deus, eu quero começar esse dia. E aí você, tipo, se entrega pra procrastinação. Pega o celular, aí fica rolando o feed lá, vendo um monte de tweets repetidos, rola o feed do Instagram. Novidade nenhuma. A cada semana, o Rashid vai se provar mais certo pra vocês. Vocês abrem o Twitter pensando, meu Deus, o que está acontecendo no mundo? E não, aí não aconteceu nada. nada demais, nada do que você já não sabia, tá ligado? E a gente fica lá, rolando aquela timeline lá de forma viciada. Não precisa, família. Pode fazer isso, pode seguir sua vida, tá de boa naquelas, né? Tá tudo uma merda, do mesmo jeito. Pode seguir sua vida, tranquilo. Aí abre joguinho no celular, fica jogando, quando vê passou horas. Tipo, gente, é isso. Então, assim, você não quer começar aquele dia e aí você fica... Então, assim, tudo isso somado, isso é consequência de tudo que a gente tá vivendo, né? Sim, pelo que eu fui vendo aí, tem um lance que é o seguinte, né? O cérebro pandêmico, ele tá relacionado a algumas, vamos dizer assim, algumas situações, algumas condições mentais que são acarretadas por situações de estresse, né? A questão a pandemia, ela não é uma situação de estresse somente. Especificamente se você está no Brasil. Então, nosso parceiro Rodrigo, que está lá em Portugal, ele pode estar um pouquinho mais tranquilo em relação a isso. Mas, especialmente se você está no Brasil. Esse cérebro pandêmico, ele acaba sofrendo com muitas situações que geram estresse e ansiedade. E muitas dessas situações, às vezes, acontecem no mesmo dia. Entendeu? Então, às vezes isso começa por causa da doença, algum familiar, algum amigo que adoeceu, ou, enfim, às vezes acaba perdendo algum conhecido, algum parente, e aí isso depois vai para a política e vem CPI da Covid, aí situação da vacina, inclusive mais uma vacina, né, foi descoberta ali nas investigações da CPI, uma outra vacina, fora a Covaxin, uma outra empresa lá, que agora eu esqueci o nome também, que ele estava sendo vendido por um preço, se não me engano, era 7 vezes mais caro do que o preço da própria Covaxin. Enfim, vamos seguir aqui, isso é outro assunto. Mas a gente passa por várias situações estressantes e que nos causam ansiedade, muitas vezes no mesmo dia, né? E o cérebro pandêmico, ele é o guarda-chuva que está sobre muitas dessas condições mentais que são resultado disso. Ansiedade, depressão, as alterações de humor, né? A falta de paciência, o desânimo. Então, pelo que eu fui entendendo, essa é a parada, né, que tá ali, meio que vieram com esse termo agora, né? Esse guarda-chuva chamado cérebro pandêmico agora para várias coisas que já estão acometendo vários dos nossos e das nossas por aí desde o início da pandemia, basicamente, né? Com certeza, porque isso vai mexendo com tudo na vida, né? Então, assim, a gente tem esse lance de você não tá mais vendo tantas pessoas assim. Mas aí você tá dentro de casa com as pessoas que você mora ali. Eu moro com meu esposo e com meu cunhado. Então, tipo, aí, com meu esposo a relação é 100% na maior parte do tempo. Com meu cunhado, ele é mais quietinho na dele, ele fica muito trancado ali no quarto dele, aparece menos, então a gente, tipo, troca pouco. Mas assim, aí você tá num dia que você tá irritado, aí tudo te incomoda em quem mora com você. Se a pessoa bate uma porta, te incomoda. Se a pessoa derruba um negócio, te incomoda. E são coisas normais, gente. Todo mundo derruba coisa, todo mundo bate porta, todo mundo... Acontece, são coisas do movimento de uma casa. Uma casa em funcionamento tem barulhos. Sim. Pessoas andando e resolvendo coisas dentro de uma casa vai ter barulho, ponto. Então, só que aí você tá cagado da cabeça, aí você tá lá estressado. Aí, mano, tudo vira uma bola de neve, vira um negócio surreal, que aí vira uma discussão, que aí vira, tipo, meu Deus! Sabe, um negócio que me preocupa muito é o lance do esquecimento, né? O lance do esquecimento. Eu sinto um pouco que, às vezes, eu tô no meio de uma conversa, no meio de uma live, no meio de uma entrevista, no meio de um podcast,
e esqueço alguma palavra que era. Eu lembrei esses dias que eu fui falar do lance da... O que estuda uma pessoa que quer ser ator ou atriz? Artes cênicas, gente. Eu tinha esquecido aquele dia, eu lembrei, e desde que eu lembrei, isso tá na minha mente. Arte cênica, você precisa falar, você precisa ir lá no podcast e falar. Enfim, e às vezes eu sinto muito que eu esqueço. Mas eu já sentia que isso existia antes, assim, vez ou outra acabava perdendo uma palavra assim, mas aí porque tem um vasto vocabulário, você acaba contornando e encontrando outra forma de falar aquilo mesmo, né? Mas você não acha que isso está potencializado? Então, a questão é essa, eu acho que isso foi potencializado. E essa coisa do esquecimento de uma palavra ou outra, ou esquecimento de, enfim, de uma atividade, uma ligação que você tinha que fazer. Por isso, eu uso muito o método de anotar as minhas atividades, né? O que eu preciso fazer e tal. E mais recentemente, eu tinha muito a mania de programar o meu dia. Mais recentemente, eu tenho programado a minha semana, né? E várias vezes eu preciso parar ali durante um bom tempo para lembrar as coisas que eu tinha que fazer. E é um esforço para focar, né? Para você conseguir lembrar. Então, eu acho que isso tudo, nesse ponto que eu sinto esse agravamento das circunstâncias mentais, vamos colocar assim. Essa coisa do concentrar, preciso parar para me concentrar. A paciência é pouca, bom, você sabe, ontem a gente estava numa reunião aqui, a gente precisava decidir algumas coisas, era uma lista de coisas que a gente precisava decidir e pensar juntos. E o clima foi tão agradável. E a gente discutiu, né? Era uma lista, sei lá, de 15 coisas. A gente discutiu 37 vezes, entendeu? Nesse meio. Porque não concorda e tal, não sei o quê. Aí você fala, não, preciso parar. Não, mas eu preciso terminar isso aqui, depois eu paro, depois eu volto. Porque se eu parar agora, depois quando eu retomar pra terminar a primeira parte, ainda tem essa... Enfim. E aí eu sinto que isso tá sendo agravado. Essa coisa de esquecer, essa coisa da falta de foco, isso sim eu sinto. E aí foi uma das coisas que eu vi nessas matérias sobre cérebro pandêmico, inclusive no Mamilos eles falam lá também, elas falam, que essa circunstância do cérebro pandêmico, né, desse momento aqui, ela pode acarretar inclusive numa leve diminuição no lobo frontal, que é responsável pela memória e o foco. Então, se você pesquisar, procurar vídeos no YouTube, você vai ver vídeos com o título, né, um pouco mais sensacionalista talvez, né, o nosso cérebro está diminuindo. De fato, literalmente, mas é que não está diminuindo tanto assim, né? Mas ele de fato está diminuindo, e justamente essa região responsável pela memória e pelo foco. Bom, eu preciso do foco para fazer toda a minha arte, todo o meu trabalho, e preciso da memória para depois cantar essas letras todas que eu escrevo. Eu tô lascado, meu amigo. Nossa, eu sinto, o que eu mais sinto, esse negócio de esquecimento eu sinto também. Principalmente porque o meu vocabulário não é tão amplo, então realmente eu travo às vezes na conversa. Mas a humildade, a falsa humildade. Que vocabulário não é tão amplo? Me dispense da sua modéstia. Gente, eu tô indo num dia complicado. Você vê, olha o cérebro pandêmico aí da Daniela. Mas assim, o bagulho que me incomoda muito e que tem me feito mal é o bagulho da concentração. Mano, tem dia, sério, tipo, que eu abro o computador, eu fico olhando pra ele, eu não sei, eu tenho muita coisa pra fazer, sério, vocês não têm noção do tanto de coisa que eu tenho pra fazer. São 2 empresas andando, tipo, funcionários, empresas que prestam serviço pra gente que fala comigo o tempo todo, sei lá. Primeiro que eu peguei ódio do WhatsApp, ódio, eu odeio o WhatsApp, odeio o WhatsApp, eu abro ele porque eu não tenho escolha. Então, e aí, aí o WhatsApp pra mim, além dele ser insuportável, ele atrapalha a pouca concentração que eu não tenho. Tá aí uma coisa pra se trabalhar, né? Porque odiar o WhatsApp, eu entendo, é humanamente, né, compreensível, mas você vai precisar dele, então tem uma questão aí pra ser trabalhada. Por isso que eu tô lá. Todos nós precisamos dele. Eu também não gosto, mas a minha solução, você sabe qual foi, né? Eu também já tirei todas as notificações, e é isso aí, mano, que se lasque. Porque a nossa vida começou a ser pautada por isso, né? Então... Sim. Não, meu WhatsApp, ele não para 1 minuto. É papo de eu sentei aqui pra gravar o podcast. Quando eu pegar, vai ter de 20 a 30 mensagens novas. E é trabalho, tá, gente? eu peguei tanta raiva do WhatsApp que eu não converso com amigos, não converso com família. Não me interessa para uso de coisas agradáveis. Então, é muito... eu só trabalho, beleza, isso aqui é meu ambiente de trabalho, eu trabalho no WhatsApp.
Então, assim, e aí, pra se concentrar é muito difícil. Você abre o negócio, começa a fazer, quando você vê, você foi embora. E a minha cabeça vai embora num nível, assim, que eu nem sei. Quando eu volto, eu tô atordoada. Tipo, ops, onde eu estava, sabe? Então, assim, tem dia que eu funciono que eu tô voando. Tem dia que eu abro o computador... Termino o dia e falo, caralho, trabalhei muito hoje. Tipo assim, a ponto de isso ser um negócio que me chama atenção agora. Quando eu consigo ficar ali minhas 8 horas focadinha. Tipo, abro o computador e vou embora. E o dia que eu não consigo... Aí tem dia que é mediano, mas o dia que eu não consigo, eu fico muito irritada, sabe? Tipo, mano, que merda. Eu fiquei o dia inteiro olhando pro computador e eu não sabia pra onde ir. E você olha a lista de tarefas, você sabe o que você tem que fazer, só que você abre e não funciona, não vai. Tipo assim... Mano, E aí isso me incomoda muito, muito mesmo, assim. E outra coisa que me incomoda também é porque eu sinto fisicamente esse estresse às vezes, sabe? Tem dia que você acorda e, tipo, parece que você acorda cansado. Você acorda e a primeira coisa que você sente é... Nossa, tô meio com uma dor generalizada no corpo. Parece que tá correndo, não dormindo. Então, tipo, isso é um negócio que me incomoda um pouco. E eu sinto que é, tipo, do bagulho do... cansaço somado, assim. Eu sou uma pessoa que sempre dormi pouco, sempre dormi mal, e isso atrapalha muito, eu sei. Mas aí, tipo, tanto que a gente viajou esse fim de semana, a gente alugou um chalezinho isolado, só eu e Rashid, tipo, sem contato com outras pessoas, assim, porque era o que dava pra fazer, mas a gente precisava desligar um pouco. Eu acho que ter ficado longe de casa é importante também, porque em casa a gente sabe também, né? Outra coisa, a pia sempre tem louça, sempre tem alguma coisa pra organizar, sempre tem alguma coisa pra fazer, você não deita no chão e fica lendo, igual a gente consegue quando a gente tá, tipo, fora de casa. Então, assim, as coisas que mais me incomodam são isso mesmo, assim, tipo, da concentração. E aí vale a pena entrar numa das matérias que eu li, se eu não me engano, ela é do El País ou da BBC, não vou lembrar agora, que é, tipo, estamos todos definhando, era tipo esse o título da matéria. Porque ele falava disso, que a gente tá, tipo assim, gente, não tá todo mundo em depressão, não tá todo mundo com ansiedade, tipo, ansiedade que eu falo clínica, não ansiedade. Ansiosos, a maior parte de nós são, tipo, com coisas aleatórias na vida. Mas tem ansiedade clínica, né? Então, tipo, não quer dizer que estamos todos com depressão e ansiedade. Mas a gente tá, tipo... Na matéria, eles explicam dessa forma. Eles falam que, tipo, tem a depressão e a ansiedade e tem quando você tá... É, tipo, bem o mal-estar. A depressão e a ansiedade, eles seriam mal-estar mental. E o bem-estar mental é quando você tá bem, tá tudo florindo, tudo acontecendo. E a gente tá no irmão do meio da saúde mental, que é o definhando. Que aí ninguém entende muito bem, porque você não tá... Acho que ele não é muito irmão do meio, porque, né, se fosse, era pra estar só estacionado, né? A gente tá definhando, a gente tá mais pro lado do mal do que do ruim, né, no caso. E aí ele explica que, assim, não, a gente não tá sentindo o bem-estar, mas a gente também não tá sentindo mal-estar. E o que é o ruim disso? Porque a gente não percebe. Porque você acha só... Você tá apático, inclusive em relação a você. Então você não percebe que você não está bem de verdade. Então você não cuida disso. Então eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção na gente, sabe? Tipo, de pegar e entender... Putz, hoje eu não tô bem. E vou ficar quietinho aqui no meu canto e daqui a pouco... a gente espera que melhora. Fica raciocinando sobre o que você tem que raciocinar. Se precisar, se você é uma pessoa de conversar, converse com alguém. Se você é uma pessoa de ficar ali na sua, fique na sua. Se você faz terapia e acha que precisa conversar com sua psicóloga, manda uma mensagem e fala, você tem um horáriozinho aí pra mim? Tô precisando bater um papo. Então, assim, você procurar os jeitos de você conseguir se recuperar disso. Mas isso vai ser uma missão diária até a gente passar desse período de pandemia, né? Eu não sei se até passar o período de pandemia, porque o que será o período de pandemia nos próximos tempos, nos próximos 6 meses, no próximo ano? O que é o período de pandemia, entendeu? Porque a gente já vive uma mistura do quem não vive, não está vivendo a pandemia, quem está vivendo absolutamente. Então eu não sei... É inclusive uma questão que eu tinha colocado aí mais pra frente pra gente falar no roteiro aí como um dos tópicos, que é quando vai ser essa virada de chave, porque eu não sei se vai ter isso aí, entendeu? Passamos do período de pandemia, hein, gente? Talvez a gente só se dê conta depois de muito tempo que a gente tiver certeza, tipo assim, bom, já faz um tempo aí que a gente não tem morte, não tem uns casos e tal, então me parece que
Passou E agora, a hein? ciência não está prometendo isso, né? Entendeu? Então eu não. Enfim, né? E aí tudo é mais agravado no Brasil por causa da incompetência do nosso governo, do nosso Estado, do nosso presidente e de seus asseclas. Mas enfim, né? Na minha experiência, tem muitos momentos parecidos, assim, de estresse, muitos momentos dessa ansiedade especialmente dessa frustração consigo mesmo, né? De às vezes chegar no final do dia e sentir que você não foi tão produtivo naquele dia, você não conseguiu trabalhar tão bem. Mas, enfim, né? Eu acho que a gente tem que tomar um extremo cuidado, porque às vezes a gente existe muita romantização da produtividade, né? Não, vamos lá, ter que fazer e papapá. Mas eu sinto uma leve tendência na nossa romantização do outro lado também agora. Que é tipo assim, não tá bem hoje, mano, larga tudo, é isso mesmo, vai chorar, vai cortar os pulsos que depois cicatriza, tá ligado? Assim, não é que isso exista de fato, mas eu sinto uma leve tendência que estamos a 2 passos de chegar nesse ponto também. Mas eu entendo porque é o momento que estamos passando. Eu acho que o que a gente tem que ter é a noção da experiência humana. Um dia você vai acordar mal, e tá tudo bem você acordar mal, porque é isso, essa é a experiência humana, essa é a vivência aqui nesse planeta, nessa vida que não é justa, neste corpo que não é perfeito, que tem necessidades, que se machuca e tudo mais. Essa é a experiência humana. Vai ter dia que vai estar ruim e você vai ter que fazer as coisas que você faz no dia a dia. Assim como você vai ter que comer, você vai ter que beber água, você vai ter que cagar, você vai ter que ir lá e responder uns e-mails, você vai ter que fazer essas paradas. Você não precisa estar a pessoa mais motivada no mundo. O dia que você tá mais motivado, aí você vai lá mano, taca fogo na Babilônia, acaba com tudo, derruba o sistema e já era, tio. O dia que você não tá tão motivado, que não tem isso, vou lá e faz o que você precisa fazer, na moral. Não se entrega também totalmente. Você se deixar sentir isso não é sinônimo de se entregar totalmente a isso, né? Com certeza. E isso aqui que eu estou falando é para os casos do dia que você não acordou tão bem, não sei o que lá. Não é para quem tem depressão, para quem tem ansiedade diagnosticada, não. Isso aí não. Isso é completamente diferente, porque são coisas que acontecem que estão muito além do próprio controle de estado de espírito da pessoa, né? Então, vale a pena lembrar isso aqui. Mas... Com certeza, a gente tá falando única e exclusivamente das questões da pandemia, gente. Exatamente. Agora, para quem tem, né, a ansiedade clinicamente atestada ou depressão, esses quadros, enfim, pânico, síndrome do pânico, essas coisas, é outro caso, é outra ideia, né? Essas nossas ideias aqui são muito baseadas na nossa vivência e vão até a página 2, que é onde começa a coisa clínica, científica do negócio. Aqui nós estamos falando de, acordei mal hoje, tá ligado? Não tô bem, igual a Dani falou, ontem, hoje, Então é isso, aí você atravessa como? Você atravessa fazer as coisas que você tem que fazer, tá ligado? Ontem eu arrepiei de trabalhar, e eu não tô bem. Minha cabeça, eu tô insegura, mas é tipo assim, beleza, vida que segue. Procura coisas que te agradem também, eu acho que isso é importante, porque a partir do momento que a gente não aceita que essas coisas acontecem, a gente fica lutando contra, a gente não quer, né, assumir, né? Eu era muito assim, eu não queria assumir, não quero assumir que hoje eu não tô bem, eu não quero assumir que hoje eu tô doente, que eu tô resfriado, sei lá. Mas aí a partir do momento que você começa a compreender isso, você entende esse estado, tipo, hoje eu não tô tão da hora, então determinado tipo de coisa pra mim não vai ser tão bem, talvez seja melhor eu ficar um pouquinho longe das redes hoje, porque eu não tô muito bem, e eu não quero ver ninguém que tá vivendo uma vida perfeita hoje, porque eu não estou muito bem, eu preciso focar nas minhas coisinhas, sabe o que eu vou fazer? Eu vou arrumar um chocolatinho pra mim que vai me fazer bem, tá ligado? Vou comer uma comidinha que eu gosto se eu tiver essa oportunidade, porque é o que vai me fazer bem, aí aos poucos você vai colocando coisas no seu dia, ingredientes no seu dia, que vão te deixar num estado um pouquinho melhor. Talvez vou precisar parar de trampar mais cedo pra ver uma série que me deixa mais de boa, pra jogar um videogame, tá ligado? Pra ligar pra minha mãe, pra falar com a minha irmã, com meus irmãos e tal. Eu acho que é isso, a gente vai buscando. Mas é isso depende especificamente da aceitação de que, putz, hoje meu dia não tá da hora, então eu preciso fazer outras coisas, tá ligado? Porque assim,
também vem na minha cabeça o lance de você acorda num dia ruim e não quer aceitar, né? Você continua empurrando, se empurrando contra aquilo. Só que você não vai obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Entendeu? E aí hoje, você precisava de outras coisas na sua vida. Porque você precisava de um resultado diferente. Você precisava de um dia que acabasse e você olhasse pra trás e falasse, putz, até que não foi um dia tão ruim pra quem acordou mal, né? Só que você continua fazendo as mesmas coisas de todos os dias, se jogando contra a parede, como tem que ser normalmente, você vai acabar o dia e vai falar, putz, não consegui fazer do que eu tinha que fazer, vi fulano de tal, tá voando, tá fazendo uma pá de coisa lá nas redes sociais, vi só notícia bosta do governo aí também, tá ligado? CPI da Covid aí passando o dia inteiro na televisão, e eu não fui nada produtivo. Que merda de dia, tá ligado? Então, acho que tem que haver um pouquinho da nossa aceitação e da nossa malemolência, malandragem, nossa maleabilidade com a gente mesmo. De tipo assim, mano, eu tenho que entender o meu dia hoje, tá ligado? Fazer a leitura. Sim, não, eu faço exatamente isso. É muito. Porque eu não. Eu dificilmente eu falo hoje eu não vou fazer nada porque eu não tô bem. Eu pego e começo meu dia como eu tenho que começar, e aí eu vou trabalhando. Aí o que eu faço eu escolho como eu tenho muita coisa pra fazer, eu escolho as tarefas que eu vou fazer hoje, tipo, vou nas que eu gosto mais. Se tem, tipo, a não ser que seja algo urgente, tem algo que eu preciso entregar hoje, não importa se eu gosto ou não, eu preciso entregar hoje. Mas sendo outras coisas, são as coisas do dia a dia de uma empresa, de uma carreira artística e de tudo mais, eu pego e vou escolhendo as tarefas que eu vou fazer. Putz, tenho que fazer tal coisa, que é uma coisa que eu gosto de fazer e tava parado aqui. Vou fazer isso porque isso aqui é mais agradável. Putz, isso aqui depende menos da minha super concentração e mais da minha organização ali, do meu... não sei como explicar, mas é porque às vezes tem coisa que depende... Seu schedule. Tem coisa que depende menos de você estar super concentrada e precisando pensar em soluções e mais do seu trabalho quase braçal ali, de preencher um formulário, de organizar um contrato com as informações, não sei o que lá, e disparar. Tipo, beleza, isso aqui dá pra fazer, porque isso aqui é meio copia-cola, sabe? Tipo, e só pode ser eu. E nisso, eu acho que a programação tem me ajudado muito, sabe por quê? Mesmo nesses dias que eu não sinto que tá tudo certo, tá ligado? Que tá meio lá, meio cá, meio borocochô, e às vezes tá mais pra lá do que pra cá, você tem aquela programação ali, você tem a ciência de que, putz, eu só preciso fazer isso, eu preciso terminar o dia e ter feito essas coisas aqui, e já era. E aí você olhar aquilo ali no fim do dia e falar, putz, consegui. Tá ligado? Satisfação pessoal. Fiz o que eu tinha que fazer, entendeu? É isso aí, entreguei. Se você, por acaso, tem o privilégio de, tipo assim, o seu trabalho, você pode parar um dia, enfim, aí depende muito de você. Caso contrário, tem que fazer, eu acho que é isso, você procurar se agradar, ser malandro com você mesmo. E eu me remete muito ao meu estado no começo da pandemia, que foi quando eu fiquei totalmente perdidaço, sem saber por onde fazer as coisas, onde começar. Eu vim aqui pro escritório, tinha uma par de coisa pra fazer, eu não sabia o que tinha, por onde começar, e assim passavam os dias e eu ficava fazendo música, que eu não precisava estar fazendo naquela hora, fazendo batida e tal. A música foi minha terapia. Eu não precisava, mas eu queria, porque foi o meu refúgio espiritual naquele momento, fez muito bem pra mim. Mas isso essa conversa me leva a pensar naquele período, porque eu senti essa dificuldade, era palpável pra mim, assim, tipo, eu não estou conseguindo achar o fio. Só que naquele momento eu tava totalmente, assim, desregrado nesse sentido da programação de como eu vou seguir meus dias, entendeu? Na matéria sobre definhar, também falava exatamente disso. Que o que aconteceu foi que no começo da pandemia, todo mundo tinha... Eles chamam de fluxo lá, e eu acho que dá pra gente usar a mesma palavra aqui. Que eles falam assim, você tinha o que fazer. Então, tipo, você sabia... Tipo, você já sabia qual era a sua função, qual era o seu trabalho, qual era o seu objetivo. No começo da pandemia, você foi seguindo esse seu fluxo do que você tinha pra fazer. Só que aí chegou uma hora que as pessoas começaram a cansar disso também, né? Tipo, só que aí
Aí envolve um zilhão de coisas, de tipo assim, com quem que você fala, como você fala, vocês se compreendem, como que é a sua vida dentro de casa, como que é a sua condição financeira para estar trancado dentro de casa, ao que você tem acesso, mesmo estando trancado dentro de casa. Tipo, hoje a gente tem uma espécie de privilégio. Então, tipo assim, se eu quiser alugar um filme, tipo, digitalmente, eu alugo qualquer filme que for, não me importa se ele é 10, 15 ou 50 reais. Se eu quiser assistir, eu vou assistir. Porque eu tô com vontade de comer uma coisa diferente, eu vou comer uma coisa diferente. Mas eu sei que não é assim pra todo mundo. E aí, o que eu já falei aqui um zilhão de vezes, eu tô dentro de casa com meu marido, que é uma pessoa que a gente tem uma relação boa e que é fácil. Mesmo nos dias ruins, a gente consegue se entender. Então, tipo, de certa forma, tudo isso flui. Então você vai achando seus caminhos, mas para muitas pessoas não. E aí, quando as pessoas perdem esse fluxo, perdem esse porquê, fica muito mais difícil. E aí vem esse negócio do definhar. Que aí você entra num estado que não é o mal-estar total, mas também não é o bem-estar. Você não está prestando atenção em você, você não está dando conta das coisas. E aí na matéria fala. A matéria toda é um estudo científico de uma pessoa, mas eu acho que vocês precisam se aprofundar lá. Eu tô falando muito por cima, tá? Ele fala que essas pessoas que estão vivendo a vida aí sem prestar atenção em si mesmas e que estão definhando, elas têm mais tendência a, num futuro próximo, terem ansiedade, depressão e até mesmo estresse pós-traumático. Porque o que a gente tá vivendo também é traumático, de certa forma. E aí entra num outro ponto que, graças a Deus, a gente não viveu, a gente não passou, mas teve muita gente que perdeu muita gente, né? A gente, tipo, não perdeu muitas pessoas. A gente perdeu algumas pessoas, não eram pessoas que a gente convivia diariamente, mas eu perdi uma tia, que fazia alguns anos que eu não via, mas assim, é uma pessoa que estava ali na minha infância, né? Tipo, o Michel também perdeu pessoas que têm esse nível de proximidade, assim. Então, a gente perdeu um amigo que, inclusive, saiu materna, mas que, tipo assim, era uma pessoa que a gente via de vez em quando, sei que lá. Imagino que a dor de quem convivia diariamente é muito pior. Imagine para quem perdeu, tipo, várias pessoas, assim. Teve famílias que foram destruídas, casas que foi metade da casa que foi mais da metade da casa, que perdeu pai, mãe, irmã, sobrou um filho sozinho, sabe? Então, assim, imagina, tipo, acho que a gente não tem emocional para lidar com esse tanto de luto. Eu tô agoniada com os grupos que eu participo de business mesmo, que às vezes parece um obituário, todo dia tem tipo, morreu fulano, morreu ciclano, e aí você fica, meu Deus, é tipo, como lidar com tudo isso, gente? Como lidar? Isso porque eu tô falando de personalidades que morreu, pessoas que, tipo, são amigos dos meus amigos, ou músicos famosos, não sei o que lá. Imagina pra quem tá perdendo pessoas próximas nesse ritmo, sabe? Durante esse período todo. Então a gente tá lidando com muita coisa mesmo. E especialmente no Brasil, como o Rashid falou, porque aí tem a questão, tipo, você está lidando com a pandemia, você está lidando com a questão das vacinas, você está lidando com a incompetência de um governo num momento tão delicado, você está lidando com casos e mais casos de tentativa de corrupção durante um momento tão delicado. Gente, o que a pessoa tem que ter na cabeça para tentar roubar dinheiro num momento como esse? Tipo, de dinheiro público, sabe? Eu acho, tipo, a gente com tipo quase 600 mil mortos, a pessoa pensando em ter vantagem financeira em compra de vacina. Como que essa pessoa coloca a cabeça no travesseiro e dorme, sabe? Do mesmo jeito que você e eu. Essa é a questão. Essa é a condição humana, minha querida Daniela. Essa é a condição humana. É o poder pelo poder, não pelo bem comum, né? Está lá em O Príncipe do Maquiavel. Enfim... Mas é isso, cara. Tem todo um luto a ser processado, várias questões aí que a gente vai precisar ir resolvendo, né? Então tem alguns pezinhos aí. A questão é ir resolvendo até onde? Porque, assim, não existe um portão pelo qual a gente vai passar e a partir dali a pandemia ficou para trás, né? Eu não enxergo que seja dessa forma. Então tem toda uma questão filosófica de como a gente vai lidar com essas situações. Eu acho que, enfim, né? É a partir do dia seguinte sempre, né? É a partir de amanhã, porque não dá pra gente esperar um ponto, né? De certa forma,
a gente parece esperar esse ponto de virada, mas eu não sei se esse ponto de virada vai ser dessa forma, falando de pandemia e mesmo falando de política no Brasil, porque eu não acho que só o fato da gente eleger um presidente diferente nas próximas eleições já mudará tudo. Primeiro porque ainda tem um mandato do asno a ser cumprido, né? Então ainda vai ter, depois da eleição ainda teremos alguns meses aí. Imagina essa pessoa depois de perder a eleição, né? Como será? O caos. Como será a descida de espinguelada que nós vai estar, né, descendo na banguela monstra? Enfim, cara, isso aqui sendo bem otimista, já apostando que perderá, porque não me entra na cabeça que esse cara possa ganhar de novo as eleições, de fato, tá? E assim, a gente fala asno, a gente fala incompetência, mas é muito mais do que isso, é maldade mesmo, é maldade, senhoras e senhores, tá? Pesquisem aí, vejam sobre os planos de imunidade de rebanho, propositais, é maldade, inclusive o kit Covid, a cloroquina, tudo maldade. Tentaram mudar a bula do remédio para manter as pessoas na rua mesmo, para tentar manter uma coisa de normalidade aí no nosso país, que não existe, não existiu e não, nesse momento aqui, não, a partir de agora não existirá amanhã ou semana que vem, tá? As coisas são aos poucos. Então você que tá vivendo a vida como se nada, presta atenção, porque não adianta criticar alguma coisa e quando você está no mesmo caminho, na mesma direção que aquela coisa está. Você está lutando contra um bagulho, mas você está se tornando aquilo a partir do momento que você está agindo de forma inconsequente também. Então preste atenção, porque esse é um dos maiores perigos da luta pela mudança na nossa sociedade. É o que? Justamente se tornar aquilo contra o qual você luta. A gente falou bastante de dentro, de como a gente vai lidar com isso, como a gente está lidando, o que a gente está sentindo dos efeitos da pandemia. Mas tudo que a gente se transforma, tudo que a gente é, tudo que a gente sente, em algum momento vai sair de casa. A gente espera. Sim. Então a gente entra num outro ponto que é como que a gente vai lidar com isso tudo. Porque, falando de mim, assim, né? Tipo, eu já falei isso aqui também, mas aí eu li uma matéria esses dias que me fez pensar nisso. E o título da matéria era algo como tédio social ou por que não gostamos de ninguém mais depois da pandemia. Porque é um pouco disso. Eu falei aqui já que eu tô em casa há bastante tempo, a gente já falou um zilhão de vezes sobre isso. E eu, sinceramente, tipo, eu vendo algumas pessoas ali que eu gosto, meu círculo de confiança, pra mim tá suave. Tipo, eu não consigo imaginar indo numa festa que vai ficar todo mundo trocando ideia, tipo assim, mano, pensar num camarim lotado de show, tipo assim, o camarim da Áudio, que é um lugar que eu adoro, e que os camarins geralmente são super legais, porque os camarins são grandes, então a gente fica todo mundo meio junto, geralmente vai bastante gente pro camarim, não sei o quê, e são conversas generalizadas, tipo, 30 pessoas batendo um papo sobre o mesmo assunto. Gente, esse tipo de situação me amedronta neste momento. Tipo, então, assim, eu acho que... Mas aí que tá, te amedronta, por quê, né? Eu acho que tem que ter uma análise mais profunda disso. Te amedronta por quê? Porque nesse momento sua cabeça está direcionada a pensar que aquilo é errado, porque aquilo tá espalhando uma doença, está ajudando uma doença a se espalhar. É uma questão... Sua cabeça está direcionada tanto a pensar nisso que você tem medo daquilo. É tipo eu no começo quando o futebol voltou, que eu vi as comemorações dos jogadores se abraçando, eu ficava morrendo de agonia daquilo. Agora já é uma coisa normalizada. Ou o lance é justamente a presença das pessoas. Eu não tenho vontade. Você tá falando tudo isso aqui, os amigos estão tudo ouvindo o podcast, hein? Vão falar, Daniela? Não, mas eu tô explicando o que tá acontecendo. E aí, essa matéria ela é muito interessante, que ela fala exatamente, tipo, por que a gente tá assim. E aí ela abordou um tema que eu não tinha pensado. É porque a gente passou esse tempo todo dentro de casa, vivendo dentro dos nossos costumes, do que a gente acha certo. E aí, gente, a armadilha do ego. Deem um Google nisso, porque é um textinho pequenininho, mas que é muito interessante. Que é isso, a gente se pega na armadilha do ego. Você acha que o seu jeito de viver é o certo, o jeito que você age, o jeito que você pensa, o jeito que você quer que as coisas sejam é o correto, e todo o restante tá errado. E aí, você vai, tipo, você entra nisso. Passo número 1. Então, qualquer coisa que saia dentro do que você acredita, você já acha que, tipo,
que preguiça dessa pessoa, que preguiça dessa situação, não sei o que lá. E aí, somado a isso, temos as questões da pandemia, porque no começo da pandemia, a gente era abordado, mesmo nas redes sociais, por imagens ou por chamados, não sei o que lá. Não, porque vamos aplaudir os médicos nas janelas. Aí era, tipo, sei lá, Barcelona, que é toda pequenininha, aqueles prédios, sei lá, tipo, teve um vídeo de Barcelona e um vídeo da Itália também muito bonitos, que era, tipo assim, aqueles prédios são mais baixinhos, todo mundo nas janelas aplaudindo os médicos, com a cidade vazia, porque lá tinha um lockdown ferrenho, aquele que nunca existiu aqui. Então, assim, aí você tinha aquela história de, porque os mais jovens estão fazendo supermercado para os idosos não precisarem sair de casa, e não sei o que lá. Tipo, tudo isso é bonito, te dá esperança. Só que agora, quais são as imagens que a gente já cometido nas redes sociais? Pessoal sem noção nos bares, sem máscara, balada clandestina, tipo, aglomerações sem necessidade nenhuma, no momento que a gente ainda sabe que é muito complicado. E aí tudo isso vai deixando a gente, tipo, com preguiça das pessoas, da sociedade. A gente tá decepcionado com a sociedade. Então o que você faz? Não quero mais ter que lidar com essa gente. Vou ficar trancada aqui. Vou ficar no meu barril do Chaves aqui, viver dentro do meu barril, que é muito mais seguro, muito mais legal. Não tem ninguém com essa índole. Eu sou desses que tá decepcionado com o mundo. Eu tô decepcionado com o mundo pra caramba, na real. Assim, primeiro, a impressão que eu tenho é que só a gente continua de quarentena e usando máscara na rua. Aí vocês que estão ouvindo aí podem pensar a mesma coisa aí na região de vocês também, se é que vocês também estão assim. Mas o que eu percebo é isso, tem uma grande revolta das pessoas que ainda estão se mantendo em casa para com as pessoas que não estão mais ligando pra porra nenhuma. E agora não é questão mais de quem precisa, né? Agora é questão de que todo mundo foi pra rua, tá ligado? Todo mundo foi pra rua. E nesse sentido, o plano / incompetência do governo, mas que também é um plano deles, né? E parecer incompetência também é parte do plano. Nesse sentido, o plano também colaborou e muito. Porque o plano foi justamente esse. Tentar passar, né, transmitir uma mensagem de uma situação normalizada para que as pessoas ficassem na rua. E é o que está acontecendo. Um absurdo, inclusive, agora o Dória ter liberado tudo de São Paulo e faz todo aquele corre lá para virar o herói da vacina, aquela disputa de narrativa do caralho, né, para ver quem que ia ser o herói da vacina. Agora libera tudo, inclusive torcida, né, acho que a torcida tá com 100% de capacidade liberada, se eu não me engano. Mas, enfim, os jogos... eu não sei em São Paulo se já liberou. Sei que em Minas liberaram e depois já retiraram também, né? Aqui em São Paulo foi esse fim de semana, se eu não me engano foi na quinta ou na sexta que saiu o negócio que, tipo assim, acho que foi dia 17 de agosto, falou, a partir do dia 17 está liberado isso e aquilo. E aí, eu acho que a gente vai começar a ver os efeitos dessa liberação nas próximas semanas, né? Entendi. Mas assim, eu sou desse time que tá decepcionado com o mundo. Tô decepcionado com o Brasil, mas demais, assim, é uma vergonha atrás da outra. E isso é um dos grandes motivos da nossa ansiedade toda. É o nosso país, e meio a tudo isso que tá acontecendo, porque a variante Delta tá aí, ó, rasgando, tá ligado? O bagulho tá atravessando aí o bagulho mais que bala de revólver. E aí, beleza, libera tudo agora, vamos voltar com tudo. Entendeu? Pessoal já querendo fechar show e tudo mais. Mano, não tá normal, tio. Não tá normal, mano. Presta atenção, que porra é essa, mano? As pessoas tá morrendo aí todo dia. Ontem morreu mais de 1.000 pessoas de novo aí, tá ligado? Tinha baixado, parece que tinha baixado uma época, né? Pra menos de 1.000, né? Mas eu vi um dado hoje e parece que ontem ou anteontem morreram 1.137 pessoas, tá ligado? Então não tá normal, mano. Não está normal. Não dá pra gente normalizar mais de 1.000 pessoas morrendo por dia, né? Exatamente. Como que eu vou pisar num palco daqui a pouco aí, tá ligado? Tipo, juntar um monte de gente lá e correr o risco dessa doença contaminar uma par de gente lá no palco, contaminar as pessoas que trabalham comigo, tá ligado? Tudo por a decisão de que eu tomei de eu vou fazer um show porque meu público tá morrendo de saudade. Mano, vocês vão viver sem um show, fica tranquilo. Daqui a pouco nós volta. É melhor nós garantir que nós volta depois, porque se todo mundo consegue viver 1 ano aí sem show, 2 anos sem show, que é o que nós tá caminhando aí pra ser, 2 anos sem show, a gente consegue viver, tá ligado? Pra vida inteira é muito mais difícil, né? Ou a gente acaba perdendo a vida aí por causa da doença, enfim.
Dá pra esperar. Eu estou decepcionado com o mundo nesse sentido aí, tá ligado? Agora... E como ter vontade de sair de casa e de encontrar pessoas com essa decepção toda presente aí? Mas aí que tá. Porque eu tô decepcionado com o mundo, vamos dizer assim, enquanto sociedade, a sociedade enquanto instituição, aquela coisa institucionalizada da sociedade. Do exemplo que vem de cima, o Estado, o poder, as decisões que são tomadas, enfim, eu estou decepcionado com a sociedade enquanto instituição. Agora, no time do TED social, no time da fobia de encontrar outras pessoas, eu tô do outro lado, por incrível que pareça. Eu sou o cara que... Eu nunca fui muito extrovertido, né? Nunca fui a pessoa que chega na festa chamando atenção, mesmo que eu seja um artista, né? Era das coisas que eu não gostava, era justamente chegar num lugar, tá ligado? O DJ já toca uma música sua e todo mundo já olha pra você, eu tipo assim, caralho, beleza. Eu só queria entrar ali, sentar e ficar de boa, né? Tá ligado? Nunca fui desse tipo de pessoa, ou de artista. Mas nesse momento, curiosamente, eu sou a pessoa que anseia por encontrar outras pessoas pra conversar, né? Porque assim, eu adquiri muito conteúdo adquiri, né? Consumi muito conteúdo nessa quarentena. Eu li demais, eu vi muita coisa, eu escutei muita música, eu descobri tanta coisa e eu quero compartilhar com as pessoas. Eu quero conversar com as pessoas. Houve uma época no ano passado que eu queria que a gente fizesse sessões de Zoom com as pessoas. Não, vamos fazer. E aí depois você começa a descolar, putz, não é o suficiente, não é da hora, tá ligado? E eu sou desse cara que anseia por um encontro com alguém. Aí quando a gente vai fazer uma live, aí faz o teste de Covid, encontra todo mundo lá na live, faz a live, todo mundo quer ficar 2, 3 horas depois trocando ideia. Era isso que eu ia falar. Mas aí é tipo ambiente seguro também. Mas quando eu vejo alguém, porque agora eventualmente a gente vê, aí eu gosto de conversar, as coisas fluem. E aí também, tipo, aí você não quer ir embora, né? Você não quer que acabe. Exatamente. Você fica ali, tipo, acabou o trampo, mas e aí? E a vida? Putz, e os corre? Porque você tá cheio de coisa pra falar, as outras pessoas estão cheias de coisa pra falar, aí você quer essa troca. Disso eu tenho sentido muita falta. Então eu sinto muita falta de trombar meus amigos, mais os cabeça dinossauro mesmo, que vem com aqueles pensamentos provocador, tá ligado? Minhas conversas com o Tony C, as conversas com o Renan Inquérito, as conversas com o Parte 1, tá ligado? As conversas com o Marco Gomes, as conversas com o próprio Emicida, que a gente viu vez ou outra em ambientes muito seguros na quarentena. Mas essas conversas que nós gostamos, né? Essas conversas cabeçuda mesmo, que a gente entra às vezes, essa coisa provocadora, né? Eu tenho sentido um pouco de falta. Isso aí, algumas pessoas, mas vários dos nossos amigos trazem isso pra mesa junto com a gente. Tenho sentido muita falta disso. Tenho muito sentido... E até o lance da festa eu sinto falta hoje, cara. O lance da celebração, tá ligado? Você estar livre no lugar, sabe? Aquele bagulho, eu fico pensando nas viagens que a gente fazia pro sítio com o pessoal da firma, os hotéis que a gente ficava nos shows, ia todo mundo pra piscina e rachava o bico, ia pro show e voltava depois e ficava trocando ideia. Eu tenho sentido muita falta disso, assim, de trombar todo mundo, trombar a equipe, trombar os amigos, tanto dessas conversas provocadoras, mas quanto dessa sensação de estamos celebrando algo. Mas eu sinto saudade só desse mini núcleo seguro, ambiente seguro. Tipo, todas as pessoas que você falou são pessoas que eu adoro conversar e que eu sei que eu fico, sei lá, um dia inteiro conversando e eu adoro. Mas eu não gosto de pensar num ambiente, tipo, com zilhões de pessoas. Ai, me dá... Tipo assim, eu não tenho vontade, cara. Tipo... mas isso enfim, pode... Aí entra num outro ponto também. O lance eu não sinto nada quando eu penso isso aí. Então, logo, eu não sinto fobia disso. Era isso que eu ia falar. Tipo, eu acho que pra mim tem um terceiro ponto que é extra pandemia, mas que tá aqui. Que é o lance, tipo, de eu já estar em casa há muito tempo e tudo que aconteceu. E aí, tipo, tem um lance que eu... Além do emocional, das sensações, sentimentos, etc., tem o físico. Então, tipo, pode ter a ver também com um lance, tipo, de não querer estar no meio das pessoas porque eu ainda não tô 100% confortável. Pode ser, não. É bem provável que seja, mas... Sim. Mas aí, quem sou eu pra dizer alguma coisa? Não sei nem se eu deveria falar alguma coisa aqui, na real. É tipo, é isso aí. Não, sim, é tipo... E aí, isso é uma coisa minha.
por causa do que eu passei, por causa do que eu vivi, por causa do que eu tô vivendo, na real. Então, assim, aí só que, tipo, tudo isso dos textos da pandemia, não sei o que lá, eles batem muito pra mim, mas, assim, tudo pra mim, gente, a gente tem que levar em consideração que tá tudo intensificado. Eu tô passando por um processo surreal desde 2019, então, tipo... E aí depois, quando parecia que a minha vida ia ser retomada, veio a pandemia. E aí chega no momento que você já não sabe, tipo, o que é retomar? O que é voltar? O que é acabar a pandemia? O que vai ter? O que tem depois? O que é o depois? Quando que vai ser considerado depois, entendeu? Acho que tem um monte de coisa pra gente pensar, que eu acho que, tipo, que inclusive era a última pergunta que a gente tinha no roteiro, né? Que é, tipo, o que é o depois? Quando que a gente vai olhar e falar... Beleza, agora a gente tem que lidar com as coisas que aconteceram, mas aconteceram no passado? Ou ainda estão acontecendo, né? Esse é o barato, tipo, não vai ter, não tem um depois exatamente, assim, eu acho que aí a gente entra numa questão filosófica, né? Novamente, da questão humana, porque assim, o que é o retomar a sua vida? Você morreu e você não tá vivo aí falando agora, tá ligado? O que é o retomar a vida, né? Então isso também parte de um ponto em que a gente tá sempre esperando o amanhã da virada. Eu vou começar uma dieta na segunda-feira. No ano que vem eu vou fazer inglês, alemão, mandarim. Eu vou começar a fazer tal coisa a partir de mês que vem. A gente tá sempre esperando uma data limite, assim, para um bagulho da virada. Então também parte de um pensamento que a gente tem de que haverá um depois, reconhecível enquanto depois. Mas o depois de hoje, tá ligado? Vai ser o hoje de ontem, tá ligado? Entendeu? Eu acho que talvez ficou confuso, Não, mas... faz total sentido. Não existe um depois, tá ligado? Porque quando a gente estiver vivendo esse depois, ele vai ser o presente, a gente vai estar com outras coisas, outras questões, coisas podem piorar, coisas podem melhorar, e eu acho que é aí que tá a coisa de você abraçar a situação, o que está acontecendo, tá ligado? E viver a sua vida através disso. Não quer dizer que... E aí, quando eu digo isso, não é no sentido coach de... Não, extraia o melhor. Óbvio, extraia o melhor, né? Não quero que você extraia o pior da sua vida nesse momento. Isso é óbvio. Mas eu tô dizendo no sentido de que, tipo, não vai ter uma retomada. Não vai ter uma... Eu nunca fui... Acho que teve algum momento da pandemia em que eu fui adepto do novo normal. Mas... Antes, desde o começo, se você lembrar, eu sempre falo, eu não acredito que vai haver um novo normal. Porque lá fora, as coisas estão normais, as pessoas estão vivendo normalmente, tá ligado? Tem artista fazendo show, tio, tá ligado? Quando o bagulho tava pior, quando morreu 3.000 pessoas, entendeu? Tinha gente fazendo show. Então, eu nunca fui um grande adepto, exceto por um período em que eu passei a acreditar nisso. Porque eu acho que também estava sendo muito falado. Mas depois eu voltei ao meu habitual normal de que eu não acho que vai haver um novo normal. Vão haver, obviamente, muitas mudanças na sociedade. Eu acho, inclusive, uma reflexão que eu fiz esses dias, é que eu acho, inclusive, que algumas profissões que prestam serviços, né, deveriam aderir à máscara eternamente, inclusive. Sim. Assim como um dentista usa máscara, alguém que vai fazer um procedimento estético no seu rosto, e um médico também usa máscara, eu acho que um cabeleireiro tinha que usar máscara sempre. A pessoa tá ali baforando na sua cara ali praticamente, ela tá bem próxima de você. Sabe, tem algumas coisas, algumas profissões que deveriam aderir à máscara mesmo pra sempre. Profissional de alimentação, restaurante, essas coisas. Talvez um profissional de alimentação, tá ligado? Ao menos a pessoa que tá muito próxima da comida ali. Eu acho que tem algumas coisas, algumas lições práticas que aí de fato, né, desvinculando do pensamento coach quântico, a gente tem algumas coisas práticas que poderiam ser levadas em conta, assim, de coisas que a gente aprendeu agora. Algumas reuniões podem ser feitas digitalmente, não precisa ser presencial, outras não, porque outras vão precisar. Eu vou mostrar uma música nova. Putz, essa é a reunião que é gostoso você estar um do lado do outro, vendo o braço do outro arrepiar, ou não, né, você sentir a reação da pessoa, né, digitalmente, online é muito difícil, né, virtualmente, no frio, caso. Né? Agora outras reuniões, putz, a gente precisa marcar a data de tal bagulho. Puta, mano, essa aí dá pra ser online mesmo, tio. Abre o Zoom aí, liga no WhatsApp aí, parça. Então tem coisas práticas que a gente vai tirar de tudo isso aqui, tá ligado? Então, algumas coisas, sim. Mas eu acho que
a gente entra um pouquinho numa coisa que a gente discutiu no episódio passado, né? Que eu tava falando aquela... Que eu tava... A originalidade da forma de viver e tal. Mas não é sobre isso exatamente, mas o lance é... Eu acho que... essa coisa da gente estar definhando, né? Ela também parte de um ponto de que a gente, de fato, não presta atenção em nós mesmos e a gente passa, talvez, pouco tempo com nossos próprios pensamentos. E eu acho que talvez eu tenha dito isso em algum momento aqui. Eu vi uma entrevista do J. Cole uma vez. J. Cole sempre dando umas dicas. Enfim, os artistas que eu admiro, sempre dando bons pitacos aí pra vida. E ele falou, cara, eu não sinto que... Aliás, eu sinto que 95 dos meus pensamentos nem são meus pensamentos. Aí eu, caio pra trás. Ele falou, porque é alguma coisa que é o que eu li na rede social, é alguma música que eu ouvi, é algum filme que eu assisti, é alguma coisa que alguém disse. Meus pensamentos estão sempre sendo influenciados por outras coisas. Óbvio que a gente sempre vai ter associações em nossa mente, né? A gente vai ver alguma coisa, enfim. Mas o fato é que sim, a gente passa um pouquíssimo tempo com nossos próprios pensamentos, que é a coisa da viagem que a gente fez e tal. Então a gente está sempre sendo influenciado. E é nessas coisas que, por exemplo, as redes sociais influenciam e elas provocam aquela comparação, a gente se comparando. Inclusive é falado isso no Mamilos, essa coisa da comparação, você comparar a sua vida com a vida de outra pessoa. Isso gera mais ansiedade. Isso pode agravar quadros de depressão, tá ligado? Isso pode agravar aquele dia que você já não está bem. Então, essa coisa de... Tipo, quando você tá inseguro, igual eu tô ontem e hoje, aí você fica olhando, aí você vê alguém fazendo, aí você fala, é verdade, eu não sou suficiente. Aí você abraça até o Edaimo, não sei o que lá do Aristóteles, você fala, essa pessoa nasceu pra isso, eu não. Tá ligado? Eu nasci pra ser nada nessa terra. É isso. Entendeu? Enfim, não é bem assim. Não é bem assim. Então eu acho que não é essa a solução dos problemas, tá? Muito longe disso, né? E nem que isso vai resolver o cérebro pandêmico. Isso não é uma conclusão do episódio, tá? Mas eu acho que a gente pode aproveitar pra passar a pensar um pouquinho na gente e passar a tentar ficar mais tempo com nossos próprios pensamentos. Seja numa caminhadinha... seja, sabe, no banho que seja, entendeu? Fica ali, mano, se desvincula um pouquinho. E aí, nisso que eu falo que não ficar tanto nas redes sociais, ter tirado todas as notificações, nisso que me ajuda muito. Me ajuda muito. Embora ainda minha mente esteja uma bagunça. Eu nunca me senti tão bagunçado quanto nessa pandemia. A gente está fazendo um projeto, né, Daniela, que... Enfim, em breve as pessoas saberão aí do que a gente tá falando. Estamos fazendo um projeto bem legal. E, cara, nunca foi tão difícil terminar um projeto pra mim. Eu sempre fui muito focado, né? Muito pá. Gente, é por isso que é bom fazer terapia. Eu bato a nave, eu pego, eu começo a terapia, ela fala... A gente retoma ou você tem alguma coisa? Não, eu tenho alguma coisa. E dá e falar de tudo. Eu tenho várias coisas. Não, eu tenho alguma coisa. Vamos conversar aqui. Que nem essa semana. Se eu não reorganizar minha cabeça, porque eu brinco com a minha terapeuta aqui os dias que eu tô assim, que eu tô toda desorganizada. Se eu não me reorganizar sozinha, quinta-feira a gente vai conversar sobre essa desorganização. Então, tipo, e gente, eu tô conseguindo fazer a terapia. Se não é seu perfil, que eu achei que era uma coisa que eu não ia conseguir fazer. Mas, tipo, se não é seu perfil, tiver uma amiga, tiver um amigo, sua mãe, seu marido, conversem, tipo, porque é bom também. Ô, tio, mas vale a pena. Tenta o bagulho, mano. Tenta o bagulho, não entra, abraça já. Não é meu perfil, não, mano. O ser humano é adaptável. Se não fosse, não tava vivo até hoje, certo? O Homo sapiens não tinha superado as outras espécies de homo. Mas se você não entrar de peito aberto, você não se entrega. Tá é só dinheiro indo pro lixo. Não, mas vale a experiência, vale você sim. sentir. Faz o bagulho. Se você tem condição, né, de pagar ali a sessão pra entender como é, vai lá, mergulha de cabeça também, faz o bagulho. Também não tire conclusões precipitadas. Sim. People, acho que era isso, né? É isso. Deixa eu só concluir com uma coisinha, que é o seguinte. Claro. A gente falou tudo isso e eu acho que o fato de termos tantas coisas pra falar e tantos exemplos nossos do nosso dia a dia também mostra o quanto a gente é afetado por isso, mas esse é um tema que exige muito mais atenção. Sim. É muito complexo, essa coisa do cérebro pandêmico e as consequências sociais da pandemia. Procure saber melhor se você se interessou pelo tema, mas tem uma coisa positiva nisso aí, que é o seguinte, que o cérebro pode se recuperar, porque assim como a gente estava acostumado com uma vida e a gente teve que mudar,
né, aos nossos hábitos, o nosso cérebro teve que se readaptar, e o cérebro pandêmico é uma consequência dessa readaptação. O cérebro pode se readaptar ao, vamos dizer assim, quando a gente estiver, né, se livrando da pandemia, se livrando desse governo Bolsonaro, se livrando dessas coisas que nos fazem mal e nos matam e nos puxam para baixo, tá ligado? O cérebro pode se readaptar, se relocalizar ali, se reambientar, né? Então esse é um ponto positivo. Não se preocupe, porque não é uma condição fixa, certo? Então esse é o bom. Inclusive, eu li que até os cabelos brancos da pandemia, eles podem voltar por causa que são os cabelos brancos do estresse da pandemia. Ô, glória, ô, glória. Já pensou? Porque eu vi uma foto, o Chico César postou uma foto, tipo, acordei, já lavei os cabelos prateados, eu olhei o cabelo dele e falei, meu cabelo vai ficar assim. Foi a primeira coisa que eu... Não, gente, eu tô cheia de cabelo branco, tá? Um negócio... Tá parecendo a tempestade. Não, ainda não, mas o Rashid já fez essa piada essa semana, eu tô sentindo aqui. Eu tô com os cabelos brancos. Eu sempre tive cabelo branco. Desde os meus 22 anos eu tinha cabelo branco. Agora eu tenho bem mais, obviamente. Mas eu sempre tive, então pra mim não é uma grande questão. É que o Rashid fica me dando dor de cabeça, gente. Com certeza. E os meus, né? Apareceu uma barba branca um dia, mano. Aí eu fiquei preocupado. Tipo, barba branca. Aí tá tirando, cara. Eu tenho 33 anos nessa porra. Dá uma segurada, tio. Dá uma segurada. Daniela, vamos pra dica do dia? Dica da semana, aliás. Gente, quero falar uma única coisa. Prestem atenção em vocês mesmos. Tirem a culpa do ombro também. A gente tá num momento peculiar. Então, tipo, também não se cobre tanto. Mas também não se entregue demais. Exatamente. Tem que viver, tem que achar o equilíbrio ali, mas prestando atenção em você, né? Exato. Entenda, essa é a vida. Você pode ganhar na loteria, como você pode pisar num prego na rua também. Essas são as condições da vida, entendeu? Então você tem que saber que você está sujeito a isso, tem que olhar pra si, tem que aproveitar, obviamente extrair coisas boas, mas também as coisas ruins vão vir, são fases, e é isso aí, tio. Não vai atravessar. Se você estiver se sentindo muito... Foi meio abraçador de árvore essa minha ideia, mas é enfim. Verdade. E se você realmente estiver sentindo esses efeitos muito potencializados, procure ajuda, gente. É muito importante procurar ajuda. Inclusive, psicólogos têm projetos sociais que atendem gratuitamente, que atendem com valor social. Você procurar na internet, por isso colocar psicólogos com valor social, psicólogo gratuito, você vai achar, só jogar no Google. Então, assim, se você precisar de ajuda, procure ajuda. Não hesite em procurar ajuda, porque às vezes a gente fica postergando isso e a gente fica deixando crescer dentro da gente. Tipo, quanto antes você procurar ajuda, melhor. Tá bom? Agora vamos pra dica, desculpa. Vamos para a dica. Vai, Daniela, passa a sua dica aí pra nós, vai. People, é o seguinte, eu tenho ali... Ih, não começou. Tem um perfil de série que eu assisto dublado enquanto eu tô panguando ali, mas Besterol. que é justamente pra desligar. E aí eu assisti agora a segunda temporada da Eu Nunca. É uma série muito legal. Se você não assistiu, eu vou falar da primeira temporada, senão eu vou sair dando spoiler. Eu não quero dar spoiler, porque é muito divertido. Gente, é tipo uma sessão da tarde em série. É maravilhoso. É maravilhoso. E é... Certo. A Dev... É a condição humana. A Dev é uma adolescente indiana que quer ser popular na escola nos Estados Unidos. E ela tem dificuldade com isso, né? Nerdzinha, a turma dela também é as meninas, tipo, a melhor amiga dela, uma é a líder do grupo de robótica, a outra, ela é cantora oriental e, tipo, é um negócio meio abraçador de árvore ali, das artes cênicas. Que é isso, usando termos pejorativos para com as pessoas que têm carinho com a natureza. Então, e aí elas não são muito populares na escola, mas a Dev é a que tá mais focada em ser popular. E ela acha que ela perder a virgindade é um fato crucial para ela conseguir ser popular na escola. Por isso Eu Nunca. Olha o enredo do bagulho, tio. Mas também tem a questão do choque de cultura americana na escola.
e da mãe dela, que é super tradicional nos costumes indianos. Então tem cheia de procurar marido pra prima dela, que é um pouco mais velha que ela. Você tem que ouvir nossas músicas, você tem que comer nossa comida. E ela tá, tipo assim, falando de BTS, querendo curtir, querendo ser americana a todo custo. Então é super divertido, é muito engraçado. E aí, na primeira temporada ainda, a Dev sofre um trauma, que eu não vou contar aqui porque seria um spoiler. O que bagunça completamente a cabeça dela, porque ela perde um pouco da noção do que é certo e errado, do que é uma aventura, do que pode, do que não pode. Mas, gente, é aí que o negócio fica bom, porque ela começa a fazer umas trapalhadas. E aí é muito, muito divertido, vale muito a pena. E traz vários temas interessantes para discussão, para pauta, assim, que você fica pensativa, só que tudo se divertindo muito. Série fofa, adolescente, casaizinhos, tipo, suavinho, gente, para desligar mesmo. Essa é pra te ajudar, no dia que você acordar meio pra baixo, você assiste uma. Mas eu já assisti, eu preciso achar outra. Não, você não, as pessoas que estão me ouvindo. E falando em cultura indiana, a gente assistiu esses dias o Tigre Branco. Maravilhoso. Inclusive, você não devia gastar essa dica agora. Esse filme é muito bom. Não, vai ficar aqui como bônus. Assistam esse filme, tá bom? Assistam O Tigre Branco. Eu nem procurei informações sobre ele porque não tava na minha cabeça dar ele como dica. Tô deixando aqui esse bônus aí na dica da Dani. Tanto Eu Nunca quanto o Tigre Branco, Netflix, people. É isso aí, certo? A minha dica, de fato, é uma leitura, né? É O Olho Mais Azul, da nossa querida e genial Toni Morrison. Este livro é uma pancada, senhoras e senhores, e vocês deveriam lê-lo, vocês que me escutam. O Olho Mais Azul. Sobre a história de uma menina uma menina negra, né? Dos Estados Unidos, de algumas décadas atrás. E assim, ela se achava muito feia e tudo mais, e tem essa coisa de desejar o olho azul porque era visto como um objeto de beleza. Só que eu não posso, eu tô tomando muito cuidado aqui porque qualquer escorregada eu dou um spoiler que é crucial pra história. Cara, mas assim, leiam esse livro, mas leiam sabendo que ele vai pegar em vários momentos, várias coisas que podem ser, várias lembranças que podem ser dolorosas, especialmente para as meninas negras que passaram por muitas coisas na escola, tá? Questão de autoestima e tal. Mas assim, é uma leitura incrível. É uma leitura impactante, é uma leitura enriquecedora. O Olho Mais Azul. Fica aí minha indicação. E é isso, Daniela. Com isto dito, vamos entrar nesse busão e vamos partir para casa. Já estamos em casa, na verdade, né? Mas vamos partir. Fica por aqui este episódio. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Mandem e-mails para camamesetrampo@gmail.com dizendo o que acharam, fazendo seus comentários sobre essas ideias. Diga pra gente, e você, qual é a sua percepção do cérebro pandêmico? Você acha que você está sendo afetado por essa condição mental? Diga pra gente aí no e-mail. E quais têm sido as suas formas de sair disso, né? Isso, muito importante para ajudar todos nós, inclusive a Dani e eu. Quais têm sido as suas formas de burlar, né, esses dias que não estamos bem, né? Enfim, vamos que vamos. É nóis, tamo junto. Dani, mais algum recadinho? Ouça, Rashid, compre na foconamissão.com.br e continue acompanhando a gente, contando para todo mundo que tem um podcast muito legal que as pessoas precisam ouvir. É isso. Paz, meu povo. Valeu. Um beijo. Fui.